isso aí, pessoal, estamos aí de volta com o nosso curso de Física. Bem, já vimos cinemática, então vamos entrar agora na segunda parte aí da mecânica, que será a dinâmica, né? Lá na cinemática a gente estudava os movimentos, mas não nos preocupávamos com as causas. Agora aqui na dinâmica, sim, nós estudaremos os movimentos e nos preocuparemos com as causas. E logo de cara aí vamos estudar quem? Leis de Newton. Tá aqui o nosso colega Newton para nos ajudar aí mais essa empreitada. Bem, dando continuidade aí, vamos estudar logo de cara com quem? Primeira lei de Newton, né? Tá aqui, primeira lei de Newton, inércia. Vamos lá, declarando a primeira lei: tudo que está em repouso tende a se manter em repouso e o que está em movimento tende a se manter em movimento. Bem, como é que é isso, professor? Em caso, vamos usar esse caso aqui inicialmente, bem comum a todo mundo. Bem, se você já andou de ônibus, você já percebeu que quando o motorista dá uma freada brusca, nossos corpos tendem a ir para frente, né? Esteja sentado ou em pé, enfim, a gente tem essa situação. Tanto que se você não estiver segurando, apoiado em alguma coisa para fazer uma força contrária, você segue andando. Ou seja, o ônibus freou, seu corpo não, ele tende a continuar em movimento. Por isso você vai para frente e, se não segurar, cai. Aqui a tirinha interessante da zebra, né? A zebra vem correndo, ela freia bruscamente e as faixas dela não. Elas continuam, tendem a continuar em movimento e param todas aqui na frente, tá vendo? Interessante. Outra situação do cavalo. O cavalo freou e o menino que estava em movimento junto com o cavalo não freou, ele continuou seu movimento. Situações também práticas, a questão do ônibus espacial, do satélite, do astronauta, né? Aqui, o ônibus espacial, uma vez que ele está em movimento no espaço, ele tende a continuar em movimento, ele só vai parar se ele acionar algum foguete que faça uma força contrária ao movimento. Os satélites, mesma coisa, uma vez que eles se encontram em movimento lá nas suas órbitas geoestacionárias, ele tende a continuar em movimento sempre, né, na realidade. E o astronauta, mesma coisa, né? Eles também têm pequenos foguetes que ajudam eles a se movimentarem aí, né? Mas em geral eles sempre estão acoplados à nave por um cabo, alguma coisa do tipo, para evitar que ele venha a se deslocar, né, sem querer, aí pelo espaço. E um experimento prático disso é essa situação aqui do copo. Se você verificar, você pega um copo, um papel cartão ou cartolina, coloca uma moedinha em cima e retira rapidamente o papel daqui. Você vai verificar que a moeda que está em repouso tende a continuar em repouso. Você tira o cartão, a moeda fica e cai no copo, ok? Bem, tá aí a situação, né? As situações aí que nós lembramos aqui para você de primeira lei. Bem, para dar continuidade disso, né? Agora vamos fazer aí um pequeno exemplo, pequeno exercício para a gente começar bem aqui. Tá aqui, ótimo. Nas figuras abaixo, 1, 2 e 3, tá aqui, 1, 2 e 3. As partículas têm todas o mesmo módulo, ou seja, as forças aqui, os vetores, são todos iguais. As partículas, enfim, qual delas está em movimento retilíneo uniforme? Bem, lembrando, movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, certo? Se a velocidade é constante, quer dizer então que ele está sem aceleração, ou seja, a aceleração é zero. Ótimo. Nessa situação aqui, a gente vai verificar, quando a gente estudar a segunda lei, a gente verifica que pela segunda lei, F é igual a M vezes A. Se existe uma resultante de forças aqui, significa que existe uma aceleração. Então essa aqui não pode ser. Nesse caso eu tenho F aqui, F aqui. Nesse caso a gente ficaria com um F menos um F. Isso daria zero. E se isso é zero, e eu falo que zero é massa vezes aceleração, isso implica que essa aceleração também é zero. Ótimo, se isso é zero, significa movimento retilíneo uniforme. Opa, essa aqui está dentro. E essa situação aqui da figura 3, a gente vai ver que, lembrando lá dos vetores, lá atrás que a gente estudou, a regrinha do paralelogramo, você vai ter aqui, ó, uma força resultante na diagonal. Aí, se caiu em força, se tem força, você tem aceleração, então não pode ser. Só tem então a figura 2 como sendo a ideal. Ok? Então vamos lá, apagando aqui e buscando. Vamos ver aqui outro probleminha. Mais um.
um objeto encontra-se em repouso num plano horizontal perfeitamente liso. Ótimo, perfeitamente liso significa o quê? Sem atrito. No instante t0, uma força horizontal de módulo constante é aplicada no objeto. Sob a ação dessa força, o objeto é acelerado e no instante posterior t, quando a velocidade do objeto é v, a força é retirada. Aí ele quer saber, após o instante t, o objeto adquire movimento acelerado ou prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. Qual das afirmações é correta? Então vamos lá. Quer dizer então que eu tinha lá uma trajetória onde no instante inicial aqui, no t0, você aplica uma força F aqui nesse objeto, aí lá na frente essa força é retirada no instante t, tá? Só que aqui nesse momento, graças à força, esse móvel adquiriu uma velocidade v. O que vai acontecer então a partir daqui? Se a força aqui é zero, a gente pode até dizer assim, resultante das forças a partir daqui é zero, quer dizer que esse móvel ele vai se movimentar, mas agora com velocidade v, uma vez que o plano horizontal é perfeitamente liso, não tem mais atrito. Então significa que a partir desse instante o móvel entra em movimento retilíneo uniforme. Então ele para imediatamente? Não. Ele adquire movimento acelerado? Não, ele não acelera mais, né? Prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v? Sim. Ok. Então, alternativa C é a correta. Bem simples aí os probleminhas para a gente conseguir associar a primeira lei aos problemas. Bem, vimos aí a primeira lei, vamos para a segunda lei de Newton. Ótimo. Segunda lei, gente, é uma lei de proporções. Tá aqui o nosso exemplo, né? Onde diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas como é que eu vejo isso num móvel, né? A gente já viu ali atrás, mas olha, vamos ver aqui de novo. Eu tenho uma caixinha, essa caixinha ela está em movimento, né? Você pode perceber aqui, tem uma força aplicada, você tem a massa aqui e a aceleração que ela ganha. Então a tendência é sempre essa. É claro que a gente pode representar a caixinha como um carro, um caminhão, enfim, uma bolinha, enfim, qualquer coisa que você faça uma força, tem uma massa, ele vai ter automaticamente uma aceleração proporcional à força, ok? Agora, é claro que pode ser que o corpo tenha mais de uma força atuando nele. E nesse caso, como é que faz? Bem simples, quer ver? Vamos ver aqui várias situações que pode acontecer aqui. Eu tenho na verdade 6 situações possíveis aqui e vamos estudar uma a uma. Bem, situação A. Situação A é o seguinte: você tem apenas uma força numa massa e uma aceleração. Então a resultante de força será F, só tem ela mesma, vai ser a massa vezes a aceleração. Aí aqui um cuidado, força é vetor, então precisamos indicar os vetores aí adequadamente, tá? Bem, ótimo. O item B, note, agora nós já temos duas forças atuando, sendo que a F1 é maior que a F2. Então, é claro, se eu adotar um referencial, vamos adotar o referencial todo mundo para a direita, vou dizer que F1 menos F2, porque está contrário ao referencial, vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração sofrida. E no caso do item C? Mas o item C não é igual ao B? É exatamente igual. O que muda aqui é a questão do referencial. O referencial aqui agora é vertical, eu vou colocar para cima para ajudar a gente. Vai ficar exatamente a mesma coisa. F1 menos F2, porque está contrário, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? E o item D? O item D tem três forças atuando, F1, F2 e F3. F2 e F3 são menores, então imagino eu que o movimento deva ocorrer para cá mesmo. Vamos adotar o referencial para a direita. Aí como é que vai ficar o item D? Bem, o resultante das forças aí será F1, que é positivo, menos F2, que está contrário, menos F3, que está contrário também, igual a massa vezes a aceleração. Ok. Agora o item E e o F. O item E e o F há um pouquinho agora de situação um pouco complicada. A gente precisa recobrar os vetores lá atrás. Eu tenho a força F1 e F2 perpendiculares. Como são vetores, preciso usar aqui a regra do paralelogramo para poder achar a força resultante, né?
A força resultante vai ser como essa, FR é M vezes A. Agora, a força resultante você resolve usando o teorema de Pitágoras para esse caso. Então é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E claro, lembra, a força resultante, né, vai implicar que é a massa vezes a aceleração. Tá? Lembra-se aqui, ó, todo mundo é vetor. Ótimo. E o F, professor? Bem, o F é o seguinte, agora o ângulo aqui, ó, não tem aqui, mas é tudo isso, ó, é alfa, tá? Se é alfa, não é mais 90 graus, eu não posso usar Pitágoras simplesmente para achar o resultante. Acho aqui a questão, né, no próprio desenho usa paralelogramo, acho a direção e o sentido, tá aqui, do FR, e para resolver isso uso a lei dos cossenos. Ah, como é que é a lei dos cossenos? Um sinal de mais. FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do alfa. Aí, ó, todo mundo vetorial. Aí, produzindo isso, a gente encontra o resultado de FR e aplica FR é igual a massa vezes aceleração. Ok? Então a gente vai ter, claro, essas situações aqui eu coloquei bolinhas, mas a gente vai ter, em geral, são bloquinhos que a gente faz problemas, né? E todo tipo a gente vai fazer alguns modelos aí de teste aqui, né? E também depois na aula de exercício a gente vai produzir mais deles. Bem, apagando aqui. Ótimo, vimos aí as situações. Vamos partir então para um probleminha, para aplicar direto isso numericamente. E agora, bem, vamos lá. Determine a aceleração do bloco de massa 2 kg que desliza num plano horizontal sem atrito. Ótimo, isso nas situações indicadas abaixo. O item A só tem uma força de 10 newtons atuando. Então só tem uma força. Vou lá, segundo a lei de Newton, força é massa vezes aceleração. 10 é igual a massa de 2 kg vezes a aceleração. A minha aceleração vai ser 10 dividido por 2, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Bem, aqui, ó, eu não estou me preocupando com a situação vetorial, só estou dando o módulo da aceleração, ok? Aqui nesse caso, ó, eu tenho a força aqui de 10 que empurra e a outra empurra contrário de 4 newtons. Bem, de um jeito ou de outro, adoto o referencial para a direita, o que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo. Aí vou usar de novo a força aqui resultante, né, é massa vezes aceleração, e a resultante nesse caso será 10 menos 4, vai ser igual a 2 vezes A, onde 2 é a massa. 10 menos 4, 6, igual a 2 vezes A. Então A igual a 6 dividido por 2, que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado, ok? Rapidamente, exercícios aí simples, para a gente fixar o conteúdo aí, ok? Bem, vamos lá, mais um, para dar mais uma fixada. Ótimo, tá aqui, ó. Qual é o valor em newtons da força média necessária para fazer parar num percurso de 20 metros um automóvel de 1,5 quilos a uma velocidade de 72 km por hora? Bem, aqui é o seguinte, ó, precisamos verificar o que está acontecendo. Temos uma trajetória, ele começa lá no 0 metros e esse carro ele vai parar aqui no 20 metros, tá? Quer dizer que ele está aqui, ele tem a velocidade de 72 km por hora. E a gente lembra, gente, metro, provavelmente assim você sempre vai encontrar essa situação. Quando você encontrar uma velocidade a km por hora, quase que 99% das vezes você vai ter que transformá-la em metros por segundo. Lembra? Divide por 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. Ótimo. Já converti, aí a situação, ele começa com isso aqui, ele vai diminuir essa velocidade, vai ter uma aceleração negativa e vai chegar aqui com a velocidade final, 0. Ótimo, até aí tudo bem, né? Qual que é a força final? Bem, se eu olhar, a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. A força resultante, que é o que eu quero, vai ser a massa dele de 1,5 vezes 10 à terceira vezes A. E eu não tenho A. Cadê o A?
preciso calcular a aceleração. Mas eu tenho, ó, velocidades e tenho espaço. Bem, lembrando da cinemática, né? Qual daquelas equações eu poderia aplicar aqui de forma que eu achasse o A? Bem, tinha duas equações, mas elas dependiam do tempo. Lembra delas lá, a questão do sorvetão e do V igual a V0 a T? Elas têm o tempo, isso não informa tempo. Mas lembrando também que quando não informamos o tempo, nós podemos aplicar diretamente quem? Torricelli. Lembra disso aí? Como é que era Torricelli? V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A vezes a variação de espaço. Ótimo. Quem é a velocidade final? 0. Quem é a velocidade inicial? 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que eu quero, vezes a variação de espaço, que é 20 também. Quanto que é 20 ao quadrado, gente? 400 mais 2 vezes 20, 40 vezes A. Passo 400 para cá, vai ficar negativo. 400 negativo, né? Calma, ainda não vou dividir não. Vai dar 40A. Então, dividindo agora, menos 400 por 40, vai dar o A. E esse A vai dar o quê? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que deu menos? Bem, porque é um movimento aqui que ele está freando, né? Então, a aceleração está contrária mesmo. Aí eu posso substituir aqui de volta, ó. FR é igual a 1,5 vezes 10 a terceira vezes 10. Só o módulo, tá? FR vai ser 10 vezes isso aqui. Eu posso colocar assim, ó, 1,5 vezes 10 a quarta newtons. Ou então abrir isso, né? Vai dar 15.000 newtons. Tá aí a resposta, né? Aplicando segunda lei e tendo que recobrar um pouquinho de cinemática aí para resolver o problema, ok? Vamos apagar isso aqui. Bem, para dar continuidade, falamos de primeira e segunda lei, tem que falar também da terceira lei, né? Por que não? Tá aqui, terceira lei, ação e reação, e o enunciado da terceira lei. Ah, como é que é? Para toda ação, temos uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Bem, vamos lá aos exemplos. Primeira situação. Aqui a figura está um pouco ruim, mas são dois caras aqui de patins, eles estão lado a lado, aí um empurra o outro, o que acontece? Um aplica uma ação, recebe uma reação, ó, vai contrário, tá vendo? Ação e reação. A situação do foguete, qual é aqui, né? O foguete é a nave espacial. A nave espacial, ela arremessa uma quantidade de matéria para trás, né? Um material para trás, por reação ela vai para frente. Uma situação bem aplicada, né? Lembrando do Enem, gente, o Enem gosta desse tipo de questão, tá? Quando é questão teórica que demonstra o quanto você conhece a respeito da disciplina. A situação do cinto de segurança é uma situação típica de terceira lei. É claro, se você lembrar por inércia, você vai que é a primeira lei, se houver uma freada, você tende a ir para frente. Ok, isso é a inércia. Agora, o cinto, você estando de cinto, você vai aplicar uma ação no cinto, que é empurrar o cinto para frente, e o cinto automaticamente vai aplicar uma reação em você, onde você vai ficar preso nele aqui. Vale lembrar também outras situações, né? Essa situação é bem comum. Você imaginar a terra aqui, uma mesa na terra e uma caixa. O pessoal coloca o peso da caixa aqui, que está apontando para o centro da terra, porque o peso sempre aponta para o centro da terra, indiferente do local da terra onde ele se encontra. E a normal aqui, na situação da caixinha, né? A normal ela é uma força de contato e o peso é uma força de campo. E eles não são pares ação e reação. Ó, para ação e reação é aqui, ó, peso aqui e no centro da Terra um menos peso. A normal, se ela é uma ação, cadê a reação dela? Bem, a ação está na caixa, a reação está na mesa, gente. Está onde ela está encostado. É uma força de contato, ok? Então toma cuidado com isso, não vamos errar. Ótimo, vimos aí então o enunciado da terceira lei. Agora vamos lá dar continuidade e fazer uns probleminhas. Bem, primeiro problema que envolve aí, ó, da PUC. Com base no princípio de ação e reação, responda: a afirmação abaixo está certa ou está errada? Justifique. Quando exercemos uma força F numa mesa, esta exerce uma força oposta menos F que anula a força F, de modo que a força resultante sobre a mesa é nula e ela, portanto, não se move. Bem, gente, cuidado total. Vamos imaginar aqui, ó, que eu pegue uma mesa, tá aqui, eu empurrei a mesa aqui, ó. Bem, isso aparentemente pode ser uma mesa. Então eu vou fazer uma força na mesa
Isso é uma ação. Aí a reação, ela se encontra aqui na minha mão, menos F, tá vendo? Ação e reação. Note, por que que isso está errado? Porque ação e reação são realmente, tem mesmo módulo, tem mesma direção, mas tem sentidos opostos. No entanto, atuam em corpos diferentes. Ó. A ação atua na mesa, a reação na mão. Graças a isso, a gente não tem esse fator que ele está querendo forçar aqui a gente a falar que a resultante sobre a mesa é nula. Se você separar só a mesa aqui, esquece a mão, você só vai ver uma força atuando, a força F. Então a reação não é nula, tá? A força resultante aqui é diferente de zero. Então por isso que está errado, tá? Aí assim, ou você escreve isso que eu disse, ou então você desenha, né? Exemplificando, se você tem uma habilidade aí, desenha que o corretor vai entender. Agora, descreva uma situação em que se evidenciam as forças de ação e reação e mostre como as duas forças estão agindo. Aí sim, aqui ó, você pode fazer o desenho, né, da mão, enfim, mais F menos F, que você responde diretamente a pergunta, ok? Pode fazer com caixinhas também, né, sem problema nenhum. Bem, feito isso, bom, essa parte também acaba caindo algumas continhas, então vamos lá. Uma força horizontal de intensidade de 10 newtons é aplicada no bloco A de 6 kg, o qual está apoiado em um segundo bloco B de 4 kg. Ok, quer dizer que um está encostado no outro aqui. Os blocos deslizam sobre um plano horizontal sem atrito. Determine a aceleração do conjunto, a intensidade da força que um bloco exerce no outro e a intensidade da força resultante no bloco A e no bloco B. Ótimo. Bem, para resolver esse tipo de problema, eu vou ensinar uma receitinha para vocês aqui, como se fosse uma receita de bolo mesmo. Primeiro, separar os corpos. Separar os corpos? Como assim, professor? Bem, separa, ó. Bota aqui um bloco A, bota o outro bloco B ali, está separado. E agora, o que eu faço? Aplicar as forças. Ah, como é que é assim? Eu vou fazer uma aula específica aí que eu vou falar só sobre forças e como é que elas agem nos blocos, tá? Bem, peso, primeiramente. Ambos os blocos têm peso. Eles estão encostados aqui em uma superfície, então eles vão ter força normal. Bem, além disso, a gente verifica que um empurra o outro, então o F empurra o B, eu vou chamar de uma força de A em B. E se A empurra em B, ação e reação, B empurra A, uma força de B em A. Ótimo, e o que mais que tem? Ainda tem uma força que é aplicada no bloco A, ela está empurrando o A, mas eu posso, ó, gente, empurrar ou puxar dá na mesma, tá? Vou botar aqui esse F, inclusive nós temos o valor, vale 10. Ótimo, feito isso, apliquei todas as forças, está tudo correto. Terceiro passo é adotar um referencial. Referencial, como assim? Bem, eu vou verificar para onde que está andando esses blocos, né? Esses dois blocos estão andando para onde? Bem, para a direita. Ótimo, vocês estão andando na direita horizontal. Direita vai ser positivo, esquerda vai ser negativo. Aí, já que é horizontal, forças na vertical não me interessam no problema, posso cancelar. Ótimo, e agora? Quarto ponto. Feito isso, eu vou montar as equações. Montar as equações baseadas na segunda lei, que é resultante das forças igual a massa vezes a aceleração. Bem, resultante da força aqui, ó. Nesse caso, primeiro caso, para a direita é positivo, isso aqui é positivo, isso é negativo. Então vai ficar F, que aliás, deveria ter colocado 10 já, né? Bem, vamos fazer isso. Colocar já o 10 aqui, para facilitar já, para a gente não perder muito tempo. 10 menos a força de BA, tá aqui a resultante no bloco A, é igual a massa do A, que é 6 kg, vezes a aceleração. No nosso caso aqui no bloco B só tem a força AB atuando. Força B é igual a massa de B, que é 4 kg, vezes a aceleração. A aceleração é a mesma porque os blocos estão no mesmo movimento. Ótimo, montei as equações. Quinto ponto agora, eu somo as equações, ó. Somei as equações. Vou pegar essa equação, vou trazer ela para cá para ficar mais fácil.
F de AB é igual a 4A. Faço a soma delas. Vai dar, ó, ação e reação, mesmo módulo, cancela. Sobrou só 10 aqui desse lado. 6A mais 4A dá 10A. Bem, 10 igual a 10A, então A igual a 10 dividido por 10, que deu 1 metro por segundo ao quadrado. Tá aqui a resposta do item A, ok? E no item B, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Ótimo, ele quer justamente essa, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Bem, pode ser FBA ou FAB. Em geral eu pego sempre a mais simplesinha, né? Pego aqui, ó, FAB. Vai ser 4 vezes 1, que foi a aceleração calculada, vai me dar 4 newtons. Ótimo, item B respondido. Aí se eu pegar aqui, ó, essa outra equação, vai dar 4 também? Vai, mas para quê, né? Vou pegar sempre a equação mais simples. Ótimo, depois ele quer, no item C, a intensidade da força resultante em A e em B. Ele quer a resultante, nesse caso seria 10 menos FBA, para o corpo A, 10 menos FBA, que ficaria 10 menos 4 newtons, que vai dar 6 newtons. No bloco B, a resultante é só o FAB, que eu já sei que é 4 newtons também. Então pronto, ó, tá resolvido meu item C, ok? Com isso, gente, a gente termina esse probleminha simples demais e vamos dar continuidade aí ao problema. Mais um probleminha, né? Um probleminha clássico de bloquinhos, de cabo, de fio, de tração, né? Bem, vamos aplicar aquela receita para ver se funciona aqui, ó. Dois blocos de massa 5 e 3 kg estão numa superfície horizontal sem atrito ligados por um fio de massa desprezível e a força horizontal F tem intensidade constante igual a 4 newtons. Determine a tração do fio que liga os corpos. Ótimo. Então o que você quer? Determinar a tração. Que bom. Mas vamos seguir lá o plano? Bom, separo aqui. Bloco A de 5 kg, bloco B. Separei, aplico as forças. Bem, isso tem peso, isso também tem peso. Estão encostados aí no chão, então tem normal, tem normal. Aqui nesse bloquinho B de 3 kg tem uma força, essa força tem 4 newtons. E além de tudo eu tenho esse fio. O fio é a nova força, tá? Que a gente vai chamar de tração. E o parzinho dela aqui, ó, ação e reação, tá ok? Que é o mesmo fio, é o mesmo T. Ótimo. Após isso, gente, referencial. Ó, referencial horizontal para a direita positivo. Então quer dizer que eu posso cancelar isso aqui, ó. Bem, monto as equações. Nesse caso vai ficar T, que é a única força que atua. A massa aqui é de 5 vezes A. Nesse caso aqui, ó, vai ficar 4 menos T. Vou até fazer aqui embaixo já, ó. 4 menos T é igual a massa dele de 3 kg vezes A. Ótimo, montei as equações separadamente. Somo as equações, ó. Pode somá-las. Somei, cancela as trações. Vai sobrar só 4 desse lado. E 5A mais 3A, 8A. 8A, então meu A vai ser 4 dividido por 8, né? Que vai dar meio metro por segundo ao quadrado. Tá, mas ele não quer aceleração, professor, ele quer a tração. Ótimo, mas olha, se você pegar essa primeira equação que é a mais fácil, T igual a 5A, que dá o valor da tração, você precisa do valor da aceleração. Então, inevitavelmente, você ia ter que fazer essa conta. T igual a 5 vezes a aceleração, que é meio. T igual a 5 vezes meio, 2,5 newtons. Tá aqui respondida a nossa questão. Ok? Vamos lá? Fácil demais, turma. Facílimo, facílimo. Ótimo. Bem, com isso, gente, encerramos aí primeira, segunda e terceira lei. E logo mais voltamos com mais exercícios para vocês, tá? Obrigado e até mais.